Fala pessoal, beleza? É muito bom vê-los por aqui. Nossa ideia é fazer uma brincadeira com a própria metodologia da aula invertida. Mas em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. É revigorante perceber que mesmo nesses dias de tantas transformações de valores e perda de ética por muitos, ainda existem professores querendo se adaptar e principalmente contribuir para uma sociedade mais justa. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Toda vez que trabalhamos com metodologia ativa de aprendizagem, estamos também construindo uma sociedade igualitária. Pois veja bem, ao darmos ao aluno a chance de compreender melhor aquilo que está acontecendo ao seu lado, ele se apropria melhor do conhecimento e, principalmente, consegue fazer uma análise crítica do todo social que está em sua volta. E assim, o saber que ele acumula contribui para essa construção de sociedade mais justa, não é? Quero também dizer que estou honrado por fazer parte desse nosso grupo e que estarei muito atento para aprender o máximo possível em todos os nossos encontros. Sejam bem-vindos ao projeto. Para começar, eu sou o Alessandro, professor de História, Sociologia e Filosofia do Grupo Flamingo, que trabalha no Colégio das Américas, e também sou pesquisador da ADERE. Tudo bem? Então vamos começar com aquilo que interessa. Vamos tratar sobre a metodologia ativa de aprendizagem, conhecida como aula invertida, ou como os portugueses gostam de dizer, virar a sala. Antes dos detalhes mais precisos sobre essa metodologia, você viu que quando você grava o telefone toca no meio da aula. Só um minuto, por favor. Bom, como vocês podem ver, no meio da aula invertida acontecem esses percalços. O número que me ligou era 01 e pior, era engano, atrapalhou a aula sendo engano. Mas vamos continuar. Aula invertida, ou como os portugueses mais gostam, virar a sala. Iniciaremos o estudo sobre essa metodologia falando da sua importância para a construção de um aluno autônomo. Ela serve como pontapé inicial para todas as outras metodologias que vocês entrarão em contato nesses próximos meses. Isso porque, ao levar para casa aquele estudo dos conceitos que anteriormente eram trabalhados por nós professores na sala de aula, permite uma otimização do tempo de sala de aula. E nesse momento, podemos incluir, junto com a aula invertida, outras metodologias, como instrução entre pares, aprendizagem por equipe, estudo de caso e uma série de outras que veremos nesses próximos meses, criando assim um leque de opções que daqui a alguns dias vocês já estarão utilizando em suas salas. A aula invertida, assim como qualquer outra metodologia, tem como princípio básico transformar o aluno no protagonista da aprendizagem. Mas como isso funciona? Por mais incrível que possa parecer, não falaremos de nada muito novo. Muito pelo contrário. Na verdade, transformar o aluno em protagonista é algo que os gregos já faziam desde a época de Sócrates. Não que devemos copiar tudo que os gregos fazem. Na economia estamos copiando, mas não tudo. Mas essa situação de levar o aluno ao protagonismo da aprendizagem é bem interessante. Já se usavam na época dos sofistas, de Sócrates, Platão, Aristóteles, e agora parece que surge como uma invenção da era pós-moderna. Não é nada disso. E também não é muito complicado. Vocês verão. Vamos então, a partir de agora, tentar definir quais são os pontos básicos para levar o aluno a esse protagonismo. Tudo bem? Queremos que o nosso aluno compreenda como é que ele funciona em relação ao contato com o novo tema. O que ele deve fazer para aprender cada vez melhor sobre qualquer tipo de coisa. Queremos também que ele saiba buscar informações, fazer boas perguntas, analisar determinadas situações e muito mais do que isso, interagir com a gente na sala de aula. Isso é entregar para o aluno o protagonismo da aprendizagem. Por mais doloroso que seja para nós professores, também precisamos aprender algo. Precisamos aprender a não entregar respostas prontas para os nossos alunos. Veja se acontece isso com vocês. Comigo acontece direto. Faço a pergunta e eu mesmo respondo para otimizar o tempo da aula. Mas isso, com certeza, é exatamente o contrário daquilo que eu estou estudando. Então fica a dica. Vamos fazer com que eles procurem essas respostas. Tudo bem?
Como falamos no início desse nosso encontro, de acordo com a metodologia ativa de aprendizagem Virar a Sala, todo aquele material conceitual e básico que trabalhamos em sala de aula deve ser entregue para o aluno no momento anterior ao nosso encontro. Assim, ele já vem preparado para trabalhar com outras metodologias e otimizar o nosso tempo. Isso pode ser feito através de prévia entrega de textos para os alunos, de arquivos de áudio, de vídeos da internet, de filmes e, principalmente, como requer essa metodologia, de curtas videoaulas. Como vocês podem perceber, existe uma infinidade de maneiras de trabalhar com a aula invertida. Mas para darmos continuidade a esse nosso encontro, falaremos dos 4 pilares básicos da metodologia. Então vamos ao primeiro pilar, ou alicerce da metodologia ativa, Virar a Sala. Ele diz que o conteúdo deve ser intencional. Bom, mas o que é isso? Bom, é bem simples. O que a metodologia requer é que o conteúdo seja determinado a partir de uma reflexão que envolva os seguintes temas. O que você quer que o aluno realmente aprenda? Quais são as perguntas que você quer que ele solucione? E que materiais você indicará para que ele faça isso? Vamos a um exemplo. Imagine que no meu curso de filosofia eu tenha que trabalhar, deixa eu ver, liberdade. Vamos fazer uma aula sobre liberdade. Mas é um tema, mas é um tema muito amplo. Pô, liberdade dá assunto para um curso todo. Mas pense que eu só tenha uma aula. Como fazer isso? A primeira coisa a pensar é o seguinte: o meu aluno não sairá dessa aula e, na verdade, do curso todo como filósofo. Não é essa a intenção quando entro na sala de aula. Pense num curso de medicina. Será que após um curso inteiro, digamos 6 meses de cirurgia, o aluno de medicina já pode se considerar um cirurgião? Evidentemente que não. Ele precisará de uma especialização para isso. Da mesma forma funciona com a minha aula e com a aula de vocês. Como eu disse, vou trabalhar o tema liberdade. Então o conteúdo da minha aula será liberdade. Como preparo isso? Vejam bem, não precisa de muito tempo não. Usei o Google, digitei discurso sobre liberdade, apareceu uma lista enorme de opções. Fui em vídeos e acabei escolhendo um. Peguei um discurso do Chaplin sobre os valores da humanidade que ele faz no filme Ditador. E lá percebi que o vídeo era ideal, pois só tinha 5 minutos. Bem, vamos voltar para o meu exemplo. Se vocês lembrarem, o tema que eu escolhi foi liberdade. Já falamos que é amplo, mas eu não vou utilizar tudo. Fui no Google, peguei um vídeo, o vídeo do Chaplin, em que ele fala sobre os valores da humanidade. Dei uma olhada em 10 segundos desse vídeo. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Bom, vocês viram o trecho do filme. Ele tem apenas 5 minutos, que é o tempo ideal. Mas não é só isso que eu vou entregar para os alunos. Vou entregar também, olha só, um texto de 3 páginas, pois a metodologia requer que ele não gaste muito tempo com os conceitos básicos, desse livrinho do cientista político Norberto Bobbio. Bom, é simples, só para mostrar para vocês, eu escolhi um dos capítulos, que é esse aqui, ó, A Liberdade dos Antigos e a Liberdade dos Modernos. Sobre o que fala isso? Fala sobre as liberdades individuais e as liberdades coletivas de todos os indivíduos. E vou fazer um trabalho para que eles relacionem vídeo e texto. Viram como que não é nada complicado? Mas só isso não basta. Não adianta entregarmos para o aluno o material que ele deve ver em casa. Pois se fizermos apenas isso, não estaremos tirando ele da passividade. Queremos, na verdade, que ele seja o protagonista, mas aí entra o segundo pilar dessa nossa metodologia. Aqui,
O professor deve fazer as perguntas que ele quer que o aluno responda, e, evidentemente, que permitam a ele chegar ao conhecimento desejado. Pode ser algo bem complexo, como, por exemplo, na aula de liberdade. Posso pedir que o aluno faça uma diferenciação entre a liberdade pública e a liberdade privada. Mas sugiro que o início seja feito com calma, pois pode desmotivar o aluno. Ele tem trabalho para casa, vídeo para ver, texto para ler e não consegue responder a pergunta. Então, uma das táticas muito utilizadas na Universidade de Harvard é um exercício de ranqueamento. Na aula sobre liberdade, pedirei para que eles coloquem em ordem crescente, estranho, né? Não, está errado. Em ordem decrescente, quais são os 4 elementos que mais garantem a sua liberdade particular e a sua liberdade coletiva. Isso fará com que, mais do que lembrar do assunto, eles pensem a respeito, comparem os mesmos e tenham uma gama de argumentos para discutir em sala de aula, pois com certeza o ranking de um aluno dificilmente será idêntico ao ranking dos outros, permitindo assim uma aula mais interativa. Tudo bem? Agora o terceiro pilar. Esse é o que eu menos vou comentar, pois fala sobre educadores profissionais muito bem preparados e comprometidos com o modelo. Bom, só o fato de vocês estarem assistindo esse vídeo e se preparando para o nosso encontro já é a prova disso. Legal? Vamos para o 4º e último pilar da metodologia ativa Virar a Sala. Aqui, a metodologia diz que o espaço a ser aplicado à aula deve ser rearranjável, deve ser manipulável, de acordo com o tipo de aula que você empregará no momento do encontro com os alunos. Uma discussão em dupla, um trabalho em grupo, seminário, um debate ou mesmo uma encenação de tribunal, por exemplo. Não vou entrar em detalhes também sobre esse 4º item, pois veremos todos eles de forma muito mais detalhada ao estudarmos as próximas metodologias. Como eu disse, a aula invertida ela acaba sendo um pontapé inicial para todas as outras. É a pré-preparação. Já a aula em si, ela vai se utilizar das outras metodologias que serão mostradas pelos outros pesquisadores. Para terminar a nossa conversa, eu gostaria de falar sobre algumas competências das quais a aula invertida trabalha com os alunos. Vamos a elas? A aula invertida, ela trabalha basicamente todas as competências necessárias para que o indivíduo se torne um crítico da sociedade. Mas especificamente 3. A construção do conhecimento, uma vez que, ao levar para o aluno os temas que seriam discutidos em sala de aula, possibilita o amadurecimento deste, uma vez que é obrigado a procurar essas informações. A segunda competência que nos interessa, resolução de problemas. Aqui, ela é possibilitada porque o aluno, além de entrar em contato com as informações que nós, professores, entregamos a ele, ele é obrigado também, por conta própria, buscar as soluções de problemas conceituais, mas também de relacionar esses problemas com o seu dia a dia. E por último, a execução de projetos. Olha que legal! Nesse tipo de metodologia, o aluno passa a ser responsável, talvez pela coisa mais preciosa que ele tenha, o seu próprio tempo. Ele será o gerenciador do seu tempo, uma vez que cabe ao professor cobrar, mas o aluno aprender. Finalizando. Bom, disse finalizando porque eu sei que vocês não aguentam mais olhar para minha cara. Eu sei que o Lessa quer assistir a novela, não é, professor? Então é o seguinte, a aula invertida requer que o professor seja o mediador do conhecimento. Como isso funciona? Também não é nada complicado, mas obriga que o professor prepare bem sua aula. E essa preparação vem com a formação. Eu olhei para cima, não foi que estranho, mas tudo bem. Essa preparação, ela vem com a formulação das perguntas ideais para cada tipo de tema. Então, o grande trabalho do professor não é nem procurar o tema, pois isso você pode olhar no seu planejamento, nem encontrar os materiais, porque assim como os alunos têm uma gama de informações enormes, nós também temos, mas sim olhar esse material
e fazer as perguntas que sejam ideais para aquele momento e para a idade do seu próprio aluno. A ideia é que essa formulação de perguntas permitam ao aluno uma sedimentação dos conhecimentos básicos do tema e os aprimorem na sala de aula. A metodologia aula invertida permite também uma individualização da educação, uma vez que cada aluno pode aprender no seu próprio ritmo, estudar no momento que achar mais adequado, conveniente, ou não estudar nunca, pois ela não é milagreira. Não é porque a gente faz uma aula legal, que a gente manda um tema que a gente adora, que o aluno vai assistir. Tem que lembrar, primeiro, alguns trabalham e estudam de madrugada, não tem tempo. E aqueles que não fazem nada nunca. Pode ser aula presencial, pode ser aula virtual, pode ser debate, filme, jogar futebol, empurrar o professor, ele não quer fazer nada, ele senta no fundo da aula, pega o celular, mais pra frente vamos falar sobre como trabalhar no celular, mas fica só no WhatsApp, beleza? Prometo que estou acabando, até porque o Cadu vai assistir aí o esporte para ver se o Vasco marca algum gol. Não é, Cadu? Será que agora vai? Bom, vai lá para a segunda divisão, mas não vamos fazer bullying nesse momento, vamos voltar. A aula invertida tem uma outra característica que é essencial para o dia a dia da educação. Ela cria uma maior interação entre professor e aluno. Ele faz com que o aluno reconheça esse esforço do professor e passe a trabalhar como seu parceiro em sala de aula. Posso garantir isso para vocês. Mais do que isso, a nossa aula deixa de ser uma palestra para ser totalmente interativa. Bom, restam ainda outros temas, como a formulação ideal para as nossas perguntas. Mas isso, quem trabalhará com vocês, ficou certo? Trabalhará, palavra difícil, será a Beth logo no início do workshop. Falaremos ainda, mas só no nosso encontro, sobre motivação, quais são os recursos ideais para cada tipo de aula e o tempo necessário para trabalhar com eles. Agora vem a parte mais legal, aquela que vocês tanto esperavam, a tarefa de casa. Lembra, a aula invertida não é simplesmente a entrega do material. Deve haver algumas perguntas para que o aluno responda. Não que eu ache que vocês sejam meus alunos, aqui é um encontro. Portanto, não farei perguntas, mas sim só deixarei as tarefas. Eu quero que vocês tragam para o nosso encontro na sexta-feira alguns itens. O primeiro deles, quero que vocês selecionem 4 temas que vão trabalhar durante esse próximo semestre. Para esses temas, eu quero o seguinte, que para o primeiro, vocês escolham um vídeo curto da internet. Depois falamos sobre o tempo. O segundo item é o nome de um filme. Pode ser até um filme americano. Por exemplo, quando eu estou trabalhando na Segunda Guerra Mundial, eu posso pegar a lista de Schindler e fazer algumas relações com o tema. Então, para esse segundo item, você traz o nome do filme. Para o primeiro, lembra, né? Um vídeo do YouTube. Não pode ser um vídeo muito grande. O terceiro item, eu quero que vocês tragam um texto, também não muito grande, porque o aluno não lê. Então, um texto de 4, 5 páginas sobre determinado tema. E, por fim, façam um gargarejo para que a voz esteja bem aquecida para gravarmos um arquivo de áudio durante o workshop. Vejo vocês em breve e até o nosso encontro. Ah, não vai embora não. Quase esqueci. Venham perfumados, pois vocês farão uma videoaula comigo. Beleza? Abração e até sexta.